Esse tema da dimensão da saúde, eu gostaria de tocá-lo ampliando um pouquinho o contexto em que nós estamos vivendo enquanto comunidade, né? Porque as coisas, quando são muito reduzidas, a gente esquece de entender que existem vida além delas, né? Às vezes a gente olha uma situação, mas não consegue olhar o que veio antes e o que veio depois. E essa talvez um pouco nossa falta de habilidade, né, de contextualizar as coisas, que talvez façam as coisas ficarem piores do que elas são. Então é muito importante que a gente aprenda a fazer um exercício de alargar o nosso olhar, porque se eu olho só para um pedaço, aquele pedaço vira o tudo, mas na verdade ele nem é o tudo, ele é um pedaço de alguma coisa muito maior do que ele, né? Então essa dimensão da saúde, ela tem estado bastante presente já há muito tempo, né? Eu acho que desde que o Padre João partilhou aquela conversa que ele teve com Moisés, onde ele perguntou qual era o bem mais precioso da comunidade, vocês já ouviram isso? Que ele perguntou a Moisés qual era não sei se é exatamente assim, mas é nesse contexto, né? Qual era o bem mais precioso da comunidade? E Moisés disse, depois de Deus, são os irmãos, né? E aí, a partir dessa partilha do padre, a gente foi adentrando um pouquinho na percepção do Moisés, né? E ele realmente dá muita atenção e trabalha sempre a partir da pessoa. O Moisés nunca trabalha a partir do fato. O Moisés sempre trabalha a partir da pessoa. E quem conhece ele um pouco mais e já trabalhou mais de perto com ele, sabe bem que isso traz consequências, né? Porque trabalhar a partir do fato, muito mais rápido, né? Porque fato é fato, a gente resolve. Mas pessoas nem sempre são resolvíveis. E isso demanda um percurso que às vezes é bem maior. Isso assemelha bastante à pedagogia de Deus, né? Porque Deus nunca trabalha a partir de um fato. Porque se ele trabalhasse a partir do fato, ele não teria vindo nos salvar, né? E nem teria feito o povo passar 40 anos no deserto, quando ele poderia fazer o povo cruzar uma reta para chegar na terra prometida. Mas ele fez o povo circular, exatamente porque o que ele queria mais do que dar a terra prometida era converter o povo, né? E essa pedagogia custa bastante, gente. Nós às vezes somos muito pragmáticos, né? A gente quer trabalhar com coisas, a gente quer dar respostas, a gente quer resolver, né? Essa é uma parte da filosofia também, o pragmatismo, né? Que acaba gerando também o materialismo, porque a gente esquece do elemento humano. E o elemento humano na comunidade é o segundo bem. O primeiro bem é Deus e o elemento humano é o segundo bem. As pessoas são as coisas que nós temos de mais valiosa na comunidade que nós podemos tocar. E vocês vão trabalhar diretamente com elas. Toda a dimensão comunitária trabalha com gente. Seja ela na formação comunitária, seja ela na formação pessoal, seja na assistência comunitária, seja nas secretarias comunitárias, né? E mesmo a dimensão financeira também trabalha com gente. Nós não administramos bens, até porque nós não temos tanto bem para ter tanta coisa para administrar assim, né? Nós administramos vidas. E as nossas decisões, sejam elas de receita, sejam elas de cortes, elas nunca podem se antepor ao valor da pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha em mente as pessoas. E claro, né, não é de maneira subjetiva, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? E se a gente for trabalhar a partir de cada uma, aí a gente enlouquece, porque são várias percepções, sensibilidades, necessidades, né? Mas esse é o critério geral. Tomar decisões a partir da pessoa. Toda a nossa forma de governo, ela tem essa premissa, né? Ela parte disso em todas as áreas onde nós governamos alguma coisa, né? E o que mais nos fere
e nos incomoda é ver isso invertido. Toda vez que nós vemos decisões sendo tomadas sem levar em consideração as pessoas, nós nos doemos, não é não? Seja quando isso é conosco, seja quando nós vemos isso acontecer com alguém ou com um todo da comunidade. Porque não é a nossa forma de governo, não é a forma que Moisés governa. E não pode ser a forma de instaurar governos na parte que nos é confiada, né? Existem os critérios objetivos, né? Isso é lógico, mas a partir do que é objetivo, eu parto dele e olho a pessoa no que ela tem dela, na particularidade dela, né? E não é para atendê-la, né? Tipo assim, não, a pessoa é mais importante, tenho que fazer tudo o que ela quer, tenho que conceder todos os pedidos dela, não é para isso. Mas é para que eu estabeleça com ela uma relação onde ela se sinta vista e ouvida. Quando a pessoa se sente vista e ouvida, ela é capaz de receber um não muito tranquilamente. Mas quando ela não se sente vista e ouvida, aí para ela fica difícil receber um não tenho, não posso, não dá. É a maneira, né, de nós nos colocarmos diante dos fatos, colocando o fato atrás da pessoa. E aí eu enxergo o fato passando por ela. Dá para entender? E não colocando o fato na frente dela, aí eu converso com ela olhando o fato e depois eu olho para ela. Eu olho para ela e depois eu olho para o fato. E aí eu sou capaz de tomar decisões mais acertadas, né? E eu creio que isso é aquilo que a gente reza toda a vida na oração do Espírito, quando a gente pede, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Nós apreciamos coisas, nós não apreciamos só pessoas, mas apreciar retamente é colocar os fatores na ordem certa. E a pessoa vem antes da coisa, né? E aí eu acho que existe um trabalho nosso de educação, de quem está gerindo, e um trabalho nosso de quem vai se submeter à gerência, né? Então, um trabalho em vocês que estão gerindo e um trabalho em nós que vamos nos submeter à gerência de vocês, né? E eu queria tocar aqui em alguns aspectos, sempre levando em consideração, né? O aspecto de quem gere, aí a comunidade, que gere o recurso, que gere a situação e que gere a pessoa, né? Na sua necessidade. E o aspecto do membro, que se submete à gerência. Porque eu acho que na missão de vocês, vocês também precisam entender que tem esses dois aspectos. Vocês são gestores, mas vocês também são, de alguma maneira, responsáveis pela educação da pessoa. E isso faz de vocês, em algum momento, formadores, né? Formando. E aí aqui precisa aprender a conjugar as duas coisas, né? Os estatutos, no artigo 53, ele diz assim: tenha-se atenção especial para com um membro que esteja enfrentando a prova da enfermidade e da dor. Aqui a gente já mostra, como comunidade, como é que nós encaramos a enfermidade, né? É uma prova que Deus permite na vida de uma pessoa. E quem está sendo provado é ela. E com ela todos nós somos, porque a partir da prova em que ela vai vivendo, ela vai necessitando de nós, enquanto rede, né? Rede de apoio e provedor. E aí aqui eu falo tanto para a comunidade de vida quanto para a comunidade de aliança, né? A comunidade tem uma responsabilidade sobre a comunidade de vida, mas também tem uma responsabilidade sobre a comunidade de aliança. Lógico que em proporções diferentes. A maneira que a comunidade é responsável por um membro da comunidade de vida difere da maneira em que ela é responsável por um membro da comunidade de aliança.
por causa da especificidade da vivência e do chamado de cada forma. Mas existe uma responsabilidade nossa. Então, nós também somos provados, né, na hora em que nós lidamos com um irmão que está sendo provado, né? Porque quando uma parte do corpo sofre, é todo o corpo que sofre. E nós não pretendemos ser uma família imune a esse tipo de sofrimento. Não existe família imune a provas e a sofrimentos. Por que nós gostaríamos de ser, né? Não ter esse tipo de problema para gerir. Não existe isso. Por isso que nos prova, né? Prova os nossos laços fraternos, prova o nosso compromisso um com o outro, né? Prova o nosso amor, né? Aí o artigo continua. Cuide a comunidade para que sejam reservados. Olha, aqui já diz, tem que ter um tratamento especial, entendeu? Cuide a comunidade para que lhes sejam reservados a atenção. Primeiro ele não diz assim, para que seja reservado o melhor recurso, a melhor casa, a melhor composição de casa e de célula. Não é isso. O que vem primeiro? A atenção e o carinhoso cuidado. O carinhoso cuidado espiritual. Aí aqui a gente vê quantos irmãos passam pela prova da enfermidade sem nenhum apoio sacramental. Quantos irmãos da comunidade de aliança não conseguem mais ir para a célula ou para o centro de evangelização e nem comungam mais? Não se confessam. Não tem, né? Isso é muito, muito grave, né, gente? O carinhoso cuidado espiritual, afetivo, envolve afeto, né? E terapêutico. Aí, claro, terapia, a gente está falando de terapia só de psicológico, não, a gente está falando de medicamento, né? Necessários, vou ler de novo a frase. Cuide a comunidade para que lhes sejam é a pessoa que está passando pela prova da enfermidade. Reservados à atenção e carinhoso cuidado espiritual, afetivo e terapêutico necessários. Sabendo da fragilidade que o sofrimento muitas vezes faz eclodir no irmão. Quem está passando pela prova da doença se torna frágil, vulnerável. E é muito natural que ele chegue para nós com um certo desespero, né? E fazendo exigências que às vezes nos até agridem, né? A gente faz assim, o que essa pessoa está pensando que ela é, né? Tipo assim, mas é natural. Eclodiu, né? Explodiu nela toda a fragilidade que a doença traz, que a insegurança traz, que o medo traz, que o não saber se vai ter. Porque uma coisa é você ficar doente sabendo que você tem recurso. Outra coisa é você ficar doente sem saber se você vai ter. Junte-se a isso uma fragilidade maior. Aí, sabendo da fragilidade que o sofrimento muitas vezes faz eclodir no irmão, os demais, então todos nós, procurem em tudo, ser presença e manifestação do amor de Jesus e Maria. Aqui é interessante, né? Porque é do amor de Jesus e Maria, né? Podia ser do amor de Deus, né? O amor de Jesus e Maria. Um amor encarnado, né? Um amor de pai e de mãe. Um amor de gente, porque Jesus é gente, Maria é gente, né? Então, um amor encarnado para com aquele que sofre. Os nossos estatutos também nos ensinam que nós somos uma família. Mas nós não somos uma família qualquer. Ontem eu passei o dia no retiro do colegiado em Fortaleza, pregando para os formadores comunitários de Fortaleza.
E eu estava dizendo para eles, né? Nós sofremos tudo que qualquer pessoa sofre. Nós temos entre nós pessoas com depressão, nós temos entre nós pessoas com ansiedade, nós temos entre nós pessoas com pânico, que são doenças do mundo de hoje. Nós temos entre nós pessoas com doenças graves, com câncer, com Parkinson, com paralisia, com problemas neurológicos, com problemas motores. Nós temos tudo entre nós, não é não? Pessoas com gripes, pessoas com câncer. E o que nos faz diferente de uma família normal? Que também tem entre eles pessoas depressivas, ansiosas, com pânico, com câncer, com Parkinson, com doenças graves, com tudo. O que nos faz diferentes? O quê? Nós lidamos com isso com Deus, sabe? Exatamente. Nós não lidamos com isso sem Deus. O que nos rege são os valores evangélicos. Na época de Jesus, tinham muitos leprosos, doentes, muitos feridos, doentes, muitas pessoas possuídas, né? Alguns dizem que se confunde com epilépticos, se confunde com pessoas depressivas, né? Claro que Jesus sabia a diferença, tanto que ele expulsou o demônio de quem tinha. Mas na época existiam pessoas depressivas que talvez eram dadas como possuídas, né? E a sociedade lidava com elas de uma maneira. Botava à margem. E Jesus também lidou com elas. E foi da mesma maneira? Não foi, gente. Não foi. Nós lidamos com as mesmas questões que a sociedade lida, que o mundo lida. Isso não é o nosso diferencial. Por isso que nós não pretendemos ter entre nós pessoas sempre fortes e saudáveis. Nós estamos no mundo, né? E nós vivemos a realidade do mundo. Mas o que nos faz diferentes? É que nós lidamos com isso a partir do que nós aprendemos. Né? E nós aprendemos com Jesus, né? A maneira de lidar. E Jesus sempre trouxe para perto. Sempre tocou. Sempre escutou. Por mais óbvio que fosse, ele fazia perguntas, né? Tem coisa mais óbvia do que tu perguntar para um cego o que ele quer? É óbvio, mas ele perguntava, ele se interessava, ele queria que a pessoa falasse, ele queria escutar. Dai vós mesmos de comer, não é nem sempre a dimensão do alimento, porque antes de multiplicar o pão, Jesus fez o quê? Antes de multiplicar o pão, ele estava fazendo o quê? Pregando, ensinando, revelando a doutrina dele. Por isso que a multidão se ajuntou. A multidão não se ajuntou no primeiro momento porque sabia que ia ter pão. No primeiro momento a multidão se ajuntou para quê? Para ouvir, para escutar. Quando eu me aproximo de um irmão doente, eu não tenho que chegar para ele, fique tranquilo que nós vamos dar tudo o que você precisa. Fique tranquilo, nós vamos passar por isso juntos. É muito difícil para um irmão que está vivendo nesse estado de fragilidade, simplesmente ouvir assim, não temos dinheiro, não temos recurso. Se ele é um irmão da comunidade de vida, ele faz o quê? Ele faz o quê depois? Você conhece a comunidade de vida, não conhece? Nós temos meios, nós administramos bens, nós administramos recursos, e aí chega alguém para nós e diz assim, não temos dinheiro, não dá. A gente faz o quê? E se eu chego para o irmão da comunidade de aliança,
que tem recursos, entenda, que tem como ter recursos, trabalha, né? Pode, entenda, se endividar, né? Se ele comprar no prazo, ele tem como pagar, né? Se ele tem um cartão, ele tem um Pix, ele tem alguma coisa. Mas se ele procurou a comunidade, é porque aquilo que ele tem não está dando. E aí eu digo para ele o quê? Não tem, não dá. Mesmo que não tenha e não dê, até eu chegar a esse ponto, eu preciso me colocar como alguém que quer dar um jeito com ele, entendeu? E não como alguém que simplesmente diz, aqui está fechado, se vire, porque no final das contas, sem querer, é isso que a gente diz. Eu fico doente quando alguém lá em casa, porque entenda, gente, receber um irmão com resfriado é uma coisa. Receber um irmão que está com, por exemplo, a última experiência que eu vivi, que estava com um órgão inchado, o rim inchado, é o diferente. Eu dizer para um irmão que está resfriado, eu não tenho o paracetamol que você precisa, é diferente de dizer para um irmão que está com o rim inchado, esse exame não dá. Ele não sabe por que o rim dele está inchado. Ele não sabe o que vem depois disso. Qual é o impacto em um e qual é o impacto em outro, entendeu? Esse tipo de sensibilidade, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? E crescer, porque nós somos uma família que lida com o não ter, que também está ficando comum, em muitas famílias aí não tem, mas de uma maneira diferente. Teve uma vez que eu até brinquei, eu falei, rapaz, vou vender meus olhos, que são azuis, deve vender, valer mais, né? Não dá, né? E aí, às vezes, a gente vê irmãos ligando para um, ligando para outro, e diz assim, está se autoprovidenciando. Mas, na verdade, nós pedimos que se autoprovidenciasse, dependendo da postura que nós tivemos com ele, entendeu? Uma coisa é eu ligar para o coordenador dele e dizer, olha, o setor agora não tem, o que você pode fazer? A quem nós podemos recorrer? Entende? Nem sempre são respostas e soluções, mas sempre é presença, sempre. É presença quando tem e é presença quando não tem. Na disposição de resolver, de buscar uma via. Isso diz respeito a algumas características do que nós somos como família. Certo? E uma coisa que nos caracteriza como família é que nós deveríamos ter muito presente o sentido do mistério do outro. O outro vive envolvido em um mistério que eu não sei tudo. Esse mistério diz respeito à própria relação de cada um de nós com Deus. No Antigo Testamento se acreditava que a doença era um castigo, né? Ah, você é assim porque você ou teus pais pecaram. Se teus pais pecaram, se você pecou, então você adoeceu. Hoje, né, Jesus veio lidar com isso de uma maneira completamente não tem nada a ver. Como Jesus via a doença? Como ocasião para o Pai manifestar a glória dele. Tudo em nós serve a Deus e a enfermidade serve a Deus. Um irmão enfermo é um lugar onde Deus pode manifestar a glória dele. Seja curando, ou seja, dando tanta força e tanta virtude àquele irmão para viver essa prova, que isso manifesta a glória de Deus. Porque a gente olha e diz, não é possível que essa pessoa está tão tranquila enfrentando tudo isso. E aqui em Fortaleza a gente tem exemplo de irmãos assim, né? Me vem em mente a Helga, né? Passando por uma doença completamente limitante. Vocês estão acompanhando de perto, mas eu que estou acompanhando de longe, vejo muita virtude nela. E a gente olha para ela e diz, como é que ela pode estar assim, com filho pequeno, com a doença grave,
e com o marido que precisa dela, né? Isso manifesta a glória de Deus. Eu encontrei a régua na reciclagem. Ela não precisava ir para a reciclagem, entenda, né? Ela tinha toda a justificativa do mundo para não ir para a reciclagem. E quem foi para a reciclagem com ela? E foi pedida a essa pessoa para cuidar dela na reciclagem? E essa pessoa teve a sua reciclagem prejudicada em parte, porque teve que cuidar dela nos intervalos. Essa pessoa me ligou e disse: Angélica, para mim o que manifestou a glória de Deus na reciclagem foi a Helga. É um lugar onde Deus manifesta a glória dele. E quando nós aproximamos de alguém que virou um lugar da manifestação da glória de Deus, nós não podemos nos aproximar de qualquer jeito, gente, não podemos. Ali se tornou para nós aquilo que a sarça se tornou para Moisés no deserto. Um lugar aonde Deus se manifesta. Eu não posso olhar para a pessoa enferma sem ter isso em mente, porque senão eu só vou enxergar o medo dela, a insegurança dela, as exigências dela, os gritos dela, né? Teve uma vez numa live, eu peço perdão a vocês, que eu perdi a compostura, né? E fiz uma partilha pública de uma indicação que eu não tinha, né? Falei, meu Deus do céu, né? Mas por que, gente? Porque a enfermidade toca num instinto básico nosso. Qual é o instinto que ela ameaça? A vida. E aí sobe uma reação desproporcional, porque nós temos um instinto de sobrevivência. São vocês e são os coordenadores de alimentação que recebem as reações mais fortes e desproporcionais. Porque tanto a comida quanto o remédio dizem respeito à nossa vida, nos ameaçam. A escassez de comida e a escassez do remédio nos ameaçam. Mexem conosco. E aí nós reagimos com força, porque nós não queremos morrer, infelizmente. Se a gente entendesse que é a morte, né, a gente encarava tudo isso diferente. Mas o instinto de sobreviver nos faz reagir de maneira desproporcional. Então, coloquem entre vocês e a reação desproporcional do irmão esse lugar da manifestação da glória de Deus. Porque aí a gente aprende a lidar de uma maneira mais evangélica, né? Com paciência, com respeito, com caridade, como Jesus lidou, com presença, né? Esse sentido do mistério do outro. Eu não sei o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que Ele escolheu para manifestar a glória dele. E isso precisa fazer o diferencial quando nós dizemos que nós somos uma família. O respeito pelo mistério do que está acontecendo na vida do outro, né? Uma outra coisa que nos torna família diferente das famílias do mundo é essa liberdade que precisa marcar as nossas relações. E vocês precisam ser livres para dizer: tenho ou não tenho, dá ou não dá, vai ser agora ou vamos precisar esperar. Porque também não dá para administrar de maneira irresponsável. Mas essa liberdade não pode estar na frente da pessoa. É aquilo que a gente disse no início. O critério da pessoa vem sempre antes. Eu uso de liberdade para dizer o que eu tenho, o que eu não tenho, o que dá, o que não dá, o que a gente pode fazer, mas passando pelo respeito à pessoa e por esse sentido do mistério do que está acontecendo nela. Tem uma hierarquia aqui. Eu não posso botar a minha liberdade na frente da necessidade do outro, simplesmente porque eu sou livre, eu falo do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. As nossas relações precisam ser livres, mas o que rege cada uma delas não é a liberdade de cada um. O que rege a cada uma delas é a caridade de Cristo. E essa dimensão
do sentido do mistério do outro que caracteriza o nosso ser família. Por isso que as nossas relações não são iguais a qualquer outra. Nós temos um certo temor e um tremor, né, dos irmãos, porque nós sabemos que no irmão existe uma ação da graça de Deus que eu não conheço. Essa liberdade, né, que se submete à caridade. E o discernimento, né, gente? O que deve marcar as nossas relações familiares é a capacidade de discernir. E discernir, aí entra que não é o critério de discernimento para nós na comunidade. Isso para mim, gente, eu confesso que é muito difícil entender. O critério, quem lida com dinheiro, qual é o critério de discernimento para quem lida com dinheiro? O mais óbvio, qual é? Tem ou não tem, né? Eu cresci ouvindo a minha mãe me ensinar: não gaste mais do que você ganha. Não gaste mais do que você arrecada, no nosso caso. É assim que a gente funciona? Você já viu a comunidade tomando decisões de abrir ou fechar missões segundo os meios que nós temos? Gente, isso pessoalmente me enlouquece. Você imagina, né? Porque vai contra toda a lógica, né? No último conselho, eu quase chorei. Moisés até falou assim: nossa, a Angélica está acalorada. Como é que nós vamos indicar 6 fundações se nós não temos dinheiro nem para uma? E aí teve uma rodada de discussões no conselho, aí eu me acalorei mesmo, né? Eu e mais 2, né? E Moisés calmo e pacífico, né? E aí, vamos rezar. Aí Deus deu uma palavra: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã bastará, né? Ai, gente, aí faz uma segunda rodada de partilha. Aí eu me recolhi a minha insignificância, falei: gente, eu queria retirar tudo que eu disse. Um discernimento é feito a partir do valor maior. O valor maior para nós é a vontade de Deus. E abaixo da vontade de Deus é a vida dos irmãos. Quando eu vou discernir se eu tenho ou se não tenho, as minhas prioridades, eu preciso seguir essa hierarquia. O que Deus quer aqui. Como Deus faria aqui? Se esse irmão tivesse se aproximado de Jesus e pedido a ele o que ele me pediu, o que Jesus faria? Isso também dá trabalho. Por isso que a nossa forma de governo é complexa, né? Porque o nosso chefe tem pensamentos que são muito diferentes dos nossos. A lógica de Deus e a lógica do Evangelho quebra a lógica humana. E as nossas relações familiares, elas não são pautadas no que eu acho, no que o outro acha. Elas são pautadas no que Deus quer. E aí, então, eu tomo as minhas decisões. Por parte da comunidade, precisa ter esse esforço, né? De viver essa hierarquia de valores, cada um no seu lugar, com o respeito pelo mistério do outro, com a liberdade, porque também não dá para ser... A liberdade, ela está sempre junto com a responsabilidade, né? E com o discernimento. Por parte de nós todos, nós também vivemos nessa dinâmica, porque nós também precisamos ver o sentido do mistério de Deus naquilo que está acontecendo conosco, né? Deus permitiu que eu fosse provada na doença. O que é que Deus está querendo com isso? Mas para quem está doente, gente, não é tão... Só se a pessoa for muito santa, viu? Mas muito santa, né? Mas normalmente não é assim que ela pensa no primeiro momento, né? Ou a gente está acompanhando agora uma irmã que descobriu um câncer.
E ela está super bem, tranquila, resignada, Deus quer. A gente sabe que essa é a primeira fase. Mas depois vem outra fase. Quando começa o tratamento, quando começam as consequências, a quimioterapia, as mudanças no corpo, para a mulher o cabelo. Aí fica difícil aqui a gente dizer assim, é porque Deus quer. Aí já sobe outras coisas, né? Acompanhar os irmãos nos tempos deles, né? E quando eles não forem mais capazes de entender e de fazer essa pergunta, o que Deus quer, nós precisamos ajudá-los a se fazer, né? Nós, enquanto formação, no sentido de inserir os irmãos no mistério dessa pedagogia que passa pela prova da doença, mas vocês também, enquanto aqueles que, para nós, é a porta que a gente vai bater quando está precisando. Agora mesmo o plano de saúde dessa irmã negou um exame que é fundamental para ela. Ela vai bater onde? Aqui. Ela tem onde bater? Não tem onde bater. O exame é caríssimo. A gente sabe que talvez não tenha recurso, mas a gente vai dizer para ela, não dá? É um exame para saber se ela tem metástase? Aí vai dizer para ela, não dá. Imagina a situação dela. Acompanhar os irmãos no tempo. Talvez eu não tenha mesmo, mas eu tenho contatos, eu tenho como dizer, vamos ligar para o fulano, eu tenho como dizer, você não conhece ninguém que possa emprestar, eu tenho como, em alguma coisa, orientar, direcionar. Porque a nossa vida fraterna, nesse sentido, também é uma escola para nós. E nós vamos aprendendo a ser irmãos. E como em tudo na comunidade, nós vamos aprendendo a enfrentar essas coisas agora que elas estão acontecendo. Há um tempo atrás, a gente não tinha irmãos tão enfermos na comunidade. Tínhamos? Não eram tantos os casos de depressão, não eram tantas terapias, agora parecem ter se multiplicado, né? Mas, gente, entendam, se multiplicou no mundo, vai se multiplicar entre nós. Não quer dizer que nós vamos lidar da mesma forma, nós estamos tentando ajudar os irmãos a entenderem o que de fato eles precisam, né? Porque também não dá para entrar no automatismo, né? Ontem a gente falou para os RLs, porque a gente recebe notícias às vezes das pessoas assim, quero fazer terapia, quero fazer ADI. Meu irmão, não é tu que tem que querer, não. Tu precisa mesmo, entendeu? Quem vai dizer se tu precisa é um profissional. Pô, vamos procurar um profissional primeiro para saber se tu precisa. Então, existe da parte dos membros essa necessidade de ser educados, né? Educado. Essa irmã foi na consulta com a mastologista e a mastologista disse assim, olha, tenha calma. Eu sei que você quer resolver isso logo. E acredite, eu também quero. Mas para a gente resolver da melhor maneira, eu vou precisar que você faça esse e dê uma lista de exames para ela. Aí tu imagina, a pessoa vai para a mastologista sabendo que tem câncer, porque ela já tinha visto a biópsia. Espera que a mastologista diga o quê? Quando nós vamos operar, como nós vamos tirar, né? Aí a mastologista diz assim, calma. Vamos fazer mais 7 exames. A pessoa sai, né? Mas a maneira que a mastologista falou, né? Ela disse assim, nós vamos tratar disso, nós vamos enfrentar isso. Mas para a gente enfrentar da melhor forma, você vai precisar esperar mais um pouco. A partilha da irmã não foi de insegurança, pelo contrário, foi de segurança. Ela disse, nossa, ela me deixou muito segura. Aí eu ainda provoquei, né? Falei assim, segura? Tendo que esperar esse tempo todo para fazer esse bando de exames sabendo que tu tem um tumor? Aí ela, mas ela me garantiu que isso vai permitir que ela faça escolhas mais acertadas, entendeu? A maneira que nós colocamos, a maneira que nós pedimos para esperar faz toda a diferença, gente, toda. E isso nós vamos nos educando, tanto nós quanto os membros, né?
A comunidade e os membros, a comunidade na sua estrutura e cada um de nós nas nossas vidas. Nós vamos sendo educados, né? Porque cada um de nós tem sensibilidades, eu já encerro, tem sensibilidades diferentes, maneiras de perceber diferentes. Lá em casa nós temos uma irmã que se no almoço alguém diz assim, ai, tô com a dor na bacia. Na mesa do almoço alguém diz, tô com a dor na bacia, ela vai chegar em casa mancando e vai dizer assim, menino, tô com a dor na bacia. Diferenças, né? Essa irmã passou, aleluia, resfriada. Aí a gente chegava, e aí, como é que você tá? Tô morrendo. Que vergonha, mulher, tu tá com resfriado? Uma vez ela teve uma infecção intestinal, ela falou assim, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, não morra de infecção. Eu ia falar uma palavra feia. Porque vai ser muito feio a gente contar para os outros que tu morreu disso. Entendeu? Percepções diferentes, sensibilidades diferentes, tolerância à dor diferentes, né? Tem gente que lida com uma doença grave, serena. Tem gente que lida com resfriado, enlouquecida. Isso nós vamos aprendendo uns com os outros, né? A tratar cada um na sua sensibilidade. Não é para atender a sensibilidade de cada um, mas é para conversar, se colocando no lugar de cada um. E queria terminar lembrando da escuta, né? Que Deus nos disse, da escuta de 2025, Deus nos disse que nos daria uma unção de compaixão. Vocês lembram? Ele vai nos dar uma unção de compaixão. Compaixão, sofrer junto. Pegar a dor do outro. Não é assumir a dor do outro para ficar eu e ele chorando e sofrendo, né? Alguém tem que ter aqui um olhar objetivo que resolva as coisas, né? Mas é ser capaz de receber a partilha como o outro está me dando e não julgando. Ai, que besteira isso! Fazendo um escândalo desse só por causa do antialérgico, fazendo um escândalo desse só por causa de um, sei lá, de um soro do nariz, né? Não que isso é que eu perturbo aqui, isso é por causa do soro do meu nariz. Que besteira! Pode ser besteira, porque vocês lidam com soro de nariz e vocês lidam com remédio, sei lá, de um grau muito maior. Para vocês é besteira, mas eu não sei disso, para mim não é besteira, entendeu? E aí a gente precisa entender isso, né? E descer na realidade de cada um. Não é, de novo eu digo, para atender a todas as necessidades, porque talvez no mistério de Deus na vida dele, ele de fato tenha que esperar. Mas eu não posso deixá-lo esperado se sentindo abandonado. E entregue a si mesmo, né? Porque não é assim que nós lidamos. Muitas famílias lidam assim, mas nós não. Então, que Deus nos dê essa unção de compaixão e que nos dê um coração como o dele, para nos aproximar dos membros mais frágeis, como ele se aproximou dos mais frágeis na sociedade em que ele viveu. Nossa Senhora nos guarde nessa unção, né? E muito obrigada pela paciência e pelos esforços de vocês. Faço um agradecimento aqui de maneira especial à Fortaleza, né? Porque é com quem eu lido. A gente vê as incapacidades, né? Os limites, mas a gente vê, sobretudo, os esforços de vocês. Então, muito obrigada por tudo, e neles eu agradeço a cada um de vocês que atende e socorre os irmãos, e vamos juntos crescer nessa escola que é a nossa vida fraterna, né? Com a graça de Deus e com essa unção nova de compaixão que Deus derrama sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esposa do Espírito, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo, bom retiro para vocês.